Então, vamos dar início pela introdução ao curso de Reiki nível 1. Primeiramente, é importante fazer a pergunta para você, né? O que você busca com o Reiki, né? Quais são suas expectativas em relação ao Reiki, tá? Eu, Luciana, eu quero conduzir essa aula, né? Esse momento, esse curso, de uma forma bastante natural, de uma forma bastante prática e pessoal, como se você estivesse aqui presente comigo, tá? Então, eu estou colocando que eu não vou fazer de uma forma mais mecânica e ficar falando e lendo. Não, eu escolho um espaço de mais soltura para que você possa realmente se sentir dentro de uma aula, dentro de um processo aqui de troca e de comunhão comigo, né? Enquanto mestre Reiki, que eu possa ser para você esse canal, esse instrumento assertivo que vai abrir consciências, trazer clarezas em relação ao que é o Reiki mesmo, tá? No sentido de ajustar suas expectativas. O que é isso, né? Por quê? Olha, eu tenho percebido, visto, né, que o Reiki, ele está, de certa forma, banalizado. O que é isso? Banalizado. Ele está difundido, disseminado, e por isso ele perdeu o valor, tá? Ele está muito popularizado. Quando você abre a internet, você vê o Reiki em tudo quanto é local. E ok, nada contra isso, nada contra esse princípio de divulgação e de disseminação do Reiki enquanto energia universal. Nada contra isso. Mas eu quero falar que quando se populariza demais e se difunde demais, se perde o princípio do caminho da especificidade. Então as pessoas, elas não conseguem pegar um Reiki e compreender o Reiki mais a fundo. O que isso realmente é, o que isso realmente representa. Fica-se mais palavras soltas numa superfície. E o que é, o que não é. E as pessoas, dentro dessa expectativa superficial mal construída em relação ao Reiki, elas acabam consumindo os produtos, comprando alguma coisa, e na medida que elas fazem isso sem uma informação, um princípio mais profundo, para que elas entendam o que elas estão comprando, o que elas estão adquirindo mesmo, se elas não têm consciência disso e elas pegam os produtos e começam a se auto-aplicar, e aí a pessoa ela vai acabar caindo, tendo quedas ali, na descontinuidade da aplicação, na descontinuidade da aplicação em si mesma. E por quê? Porque o Reiki, ele atua em níveis sutis. O Reiki não vai atuar magicamente, rapidamente. Ele não vai fazer estratosfericamente mudanças repentinas, tal como a natureza humana atualmente, contemporaneamente, está demandando. Por quê? Porque o Reiki é uma energia sutil. O Reiki vai nos ensinar sobre a beleza de sutilizarmos a nossa própria energia, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio o nosso formato de consciência para que a gente possa aprender a enxergar sobre uma perspectiva sutil. O que é sutil, gente? Sutil é o que não é material, físico. Sutil, o Reiki trabalha no campo da, deve ser imaterialidade, do que não é matéria sólida. O Reiki tange e atua nos níveis sutis. Quais? Nos níveis mental, nos níveis emocional, nos níveis de consciência, nos níveis intuitivos, nos níveis de conexão com a fonte, com o Criador. Entende? Nos níveis da alma, das doenças e comorbidades adquiridas pela alma ao longo
da sua penosa trajetória evolutiva existencial. A nossa alma, na nossa linha evolutiva existencial, partimos de um modelo, de um modo, de um princípio inconsciente e bruto, embrutecido. Nossa alma foi criada em níveis brutos, embrutecidos de sabedoria, ou seja, ignorantes e brutos. E aí a nossa alma começa a peregrinar, passar por estágios evolutivos a duras penas. Realmente, a duras penas, experienciando, batendo a cabeça, errando, voltando. Bate a cabeça de novo, entende um pouquinho sobre isso, volta para fazer melhor. Deu, não deu, evoluiu um pouquinho, não. Então, olha só, essa experiência evolutiva nas nossas almas, ela é muito lenta e ela é estritamente inconsciente. O que é inconsciente? Vamos fazendo uma peregrinação evolutiva inconsciente. Não temos clareza nem lucidez disso. Então, as vidas, as encarnações, elas vão se colocando, se mostrando, se pontuando, e a alma vai ali fazendo o que quer que tenha que se fazer para lutar ou acessar uma evolução, enfim. Eu quero falar com isso o tanto de camadas cumulativas, camadas que se acumulam de experiências, traumas, travas, bloqueios, repetições, maus entendidos, conflitos, raiva, ódio, dúvida, insegurança, culpa, perdas, revoltas, rebeldias. Ou seja, a luta da alma tem sido até então uma luta inconsciente para evoluir. E nisso, a alma acaba sendo contraída, ela fica presa. E aí ela começa a se embolar em questões kármicas contraídas por ela mesma. E aí ela fica presa numa roda kármica. Presa porque ela não consegue se libertar dessa construção e dessa ilusão ali dos sentidos, e ela tem sentimentos, emoções nela, presos dentro dela, de outras vidas que vão se acumulando, culpas, traumas, medos, rupturas, raivas, ódios, perseguições. Eu tô tentando trazer para vocês, tipo assim, o caos, a confusão ali energética. A confusão energética. E eu quero trazer para vocês a confusão energética, o caos energético, nesse sentido de muita coisa. A densidade energética, a toxicidade energética da alma peregrinadora e que está realizando um processo inconsciente de evolução, ok, motivado pelo princípio da criação, do Criador, evoluir. Mas olha como é uma evolução dessa forma, uma evolução extremamente lenta e inconsciente, e baseada muito mais na dor e no tapa. A alma vai evoluindo mais pela dor, pelo tapa, pela dor, e ela vai sendo empurrada para ser melhor, para evitar a dor, para que não doa mais. Por que eu tô falando isso? Porque o Reiki, eu tô falando isso para que vocês entendam o estado energético no qual nós nos encontramos nessa existência, nessa vida. Nós, eu, você e todo mundo. Então, nós chegamos nessa vida com todas essas reminiscências do passado espiritual, com toda essa bagagem energética densa e traumas, né? Eu vou falar, sim, da cebola, para que vocês entendam que nós somos como uma cebola com várias camadas. E cada camada é como se fosse uma vida, uma encarnação, onde vivemos
questões traumáticas, emocionalmente traumáticas, difíceis. E essas questões ficam presas, literalmente presas nas camadas da nossa cebola, cada vida uma camada, trazendo ressonâncias energéticas para essa vida. Pensamentos, sentimentos. Ficamos presos energeticamente nessas densidades contraídas de vidas passadas. Por que eu estou trazendo isso? Para que vocês possam entender que o Reiki, vamos ajustar as expectativas, o Reiki vai atuar nesses níveis sutis energéticos. O Reiki vai romper a linha, romper o espaço-tempo e vai tratar vocês e as pessoas que vocês tratarem com o Reiki. O Reiki vai atuar nesses níveis não visíveis pelos nossos olhos físicos, mas vai atuar nesses níveis sutis, dos corpos sutis, dos corpos energéticos sutis, dos corpos mental, emocional, dos corpos superiores, dos corpos inferiores. E por fim, o Reiki vai atuando no sentido de harmonizar isso tudo, de trazer saúde, viu? Mas para trazer saúde, olha o tanto de limpeza que o Reiki vai ter que fazer. O tanto de desbloqueio energético, tantos caminhos energéticos vão ter que ser acessados pela energia Reiki. Lembra, você vai se tornar um canal de Reiki. Você vai canalizar o Reiki através das suas mãos. Canal. Olha o tanto de caminho energético que o Reiki, enquanto energia, vai ter que perpassar, abrindo, desbloqueando, liberando essas energias densas, traumáticas, de consciências, de emoções, de pensamentos, formas de pensamento, o que quer que seja. Então, tá vendo? O Reiki é um laboratório, um exercício do nível sutil, de consciência, de conexão com a fonte, de desenvolvimento intuitivo da intuição, de permitir que o Reiki opere por ele mesmo, trazendo os níveis de cura, os níveis. Por quê? Porque são vários níveis nos pontos emocionais, mentais, de consciência. Tem tantos níveis nos quais o Reiki atua. E voltando para vocês, com o início por que eu comecei a falar sobre isso, olha a dimensão do Reiki enquanto energia inteligente que vem do Criador para as criaturas, no sentido de limpá-las, organizá-las, liberá-las, curá-las, trazê-las para uma nova existência de consciência, de ser emocional, espiritual, físico. Olha a quantidade de níveis de cura que o Reiki vai trazer para a pessoa sem que ela nem saiba. Por quê? Porque não é nós que controlamos o alcance. E o que o Reiki vai curar em nós? Não. Esse é outro ponto do Reiki. Nós vamos apenas nos tornar canais do Reiki para nós mesmos e para os demais e vamos entrar em permissão. Ou seja, vamos nos tornar um instrumento esvaziados de nós mesmos, esvaziados de qualquer expectativa, para permitir que o Reiki faça o que quer que ele tenha que fazer, atue em qualquer que seja o nível que tenha que atuar e faça as curas por si só, porque o Reiki, nós somos só instrumentos esvaziados de nós mesmos, nas mãos ali do Criador, da energia universal, para que o Reiki cure o que tem que ser curado e trabalhe o que tem que ser trabalhado. Então, é realmente um caminho onde nós vivenciamos esse espaço sutil de sutilização de nós mesmos. Os resultados são rápidos? Não. Não é que eles não sejam rápidos, eles são a conta-gotas. Então, o que existe no Reiki é todo um movimento de continuidade. É conta-gotas, ele vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai curando, vai limpando, vai limpando, vai refinando sua energia, limpando seus campos energéticos, limpando o seu mental, consciencial, energético, o emocional,
O reiki vai limpando você, limpando, 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 limpando. À medida que ele vai limpando, você vai se harmonizando diariamente. Você vai se harmonizando e você vai se equilibrando energeticamente, mentalmente, emocionalmente, para dar conta das lutas da vida, para dar conta dos seus desafios evolutivos nessa vida. Perceba que eu falei um monte de coisa, eu trouxe um monte de informação aqui. Só para que vocês entendam que as pessoas consumindo o reiki de forma popularizada, difundida, eles não estão percebendo o grande valor intrínseco do reiki nas suas vidas, esse potencial tão bonito. E aí, o que está acontecendo? A pessoa consome de qualquer jeito, sim, superficialmente falando. Se aplica, não, aí o reiki não funciona. Ou a pessoa não tem motivação para seguir com o reiki. Porque ela não tem paciência, porque ela não entende o que faz, o que funciona. Porque as percepções ali de harmonização, de leveza são sutis e ela não está conectada com isso, sabe? E aí ela deixa de usar o reiki em si mesma, ela deixa de se auto-beneficiar com o reiki, ela não vivencia os caminhos de cura maravilhosos que o reiki tem para o ser espiritual eterno, energético dela, peregrinador. Ela não vai entender a instância evolutiva e os graus ali de iluminação, de ascensão espiritual que o reiki vai proporcionar na vida dela. Ela não vai entender isso. Ela vai achar que o reiki não funciona. Não funciona. E aí ela atribui ao reiki um conceito, um julgamento mais superficial, entende? Então, eu quis muito trazer para você sobre a popularização do reiki, né? Por estar muito popularizado, tende-se a perder o valor intrínseco dele, e poucos são aqueles que realmente vão chegar num mestre que possa fazer esse trabalho e de aprofundamento no reiki, tá? E tá tudo bem existirem mestres e mestres, tá tudo bem. Tá tudo bem pessoas desejarem consumir o reiki mais superficialmente, tá tudo bem. Aos alunos, o mestre, né? Aos alunos, a energia. Aquilo que o reiki puder ser para cada um dentro do seu nível evolutivo é exatamente o que o reiki vai ser. Ou seja, o reiki ele não tem nenhuma exigência evolutiva, não. O reiki vai atuar em cada um segundo o seu nível de evolução, o seu nível de consciência e o seu nível de merecimento. Então, o reiki vai atuar no nível de merecimento e ajustado ao nível evolutivo daquela pessoa. Então, só para vocês entenderem que está tudo bem que existam mestres e mestres, pessoas e pessoas. Quem quer consumir, conhecer o reiki com mais profundidade, ok. E quem é mais superficial, ok, tá tudo bem, né? Eu quero falar para vocês que eu, a Luciana falando, eu tenho uma especificidade, uma questão minha, uma pegada minha. Eu sou uma pessoa naturalmente mais profunda. Eu requeiro mais profundidade nas coisas, em tudo que eu faço. No seguinte sentido, desde sempre, eu sou mais profunda e menos superficial. Entende? E aí eu tenho trilhado meu processo de vida pessoal e meu caminho profissional. E hoje eu lido com profundidades espirituais, com detalhes, com essa visão, essa percepção, essa informação do sutil, né? Isso sou eu, é o que eu gosto de fazer. Eu trabalho com vidas passadas, regressão de memória, eu trabalho com níveis, processos kármicos, com níveis de cura, de libertação, apometria, registros emocionais, traumáticos ali no espírito, na linha da trajetória evolutiva. Então, eu sou uma pessoa de uma pegada
de uma conexão mais profunda com as coisas. E quando o reiki veio para mim enquanto missão de difundir o reiki para as pessoas, eu pensei assim, nossa, o reiki, mas tem tanta gente falando sobre o reiki. Nossa, tem tantos mestres reiki. Como assim, mais uma? E ok eu ser mais uma, né? E até que eu entendi que, olha, tem um caminho aqui para mim, que é gostoso para mim, que eu fico muito feliz e alegre, que é o caminho, aí conecta comigo, que sou uma pessoa mais profunda, aí eu gostei, fez sentido para mim, que é entregar o reiki para as pessoas com mais profundidade, com mais senso de auto-pertencimento à fonte, interconectividade e autorresponsabilidade pessoal com si mesmo, com sua própria evolução, com os demais. Tá vendo como eu tô falando bastante? Porque eu tô realmente tomando essa aula como uma aula real, onde os alunos estão diante de mim e eu posso dar tudo que eu tenho, oferecer para você e ajustar sua expectativa ao reiki. Se você puder vislumbrar o reiki, o caminho do reiki a partir desse curso, eu vou ficar muito feliz e grata nesse sentido. E te mostrar o reiki. Olha, você está chegando até o reiki não é por acaso. Aí eu já estou mudando de assunto um pouquinho. Eu quero que você entenda que você está nas portas do reiki para acessar, para dar esse outro passo na sua vida. Para dar esse passo para mais além do que até então foi, até então tem sido, ok? Agora a gente está entrando em outro assunto. Você chega no reiki, às portas do reiki, porque você está pronto e maduro espiritualmente para acessar e trilhar um caminho do reiki e com o reiki na sua vida, agregando o reiki enquanto ferramenta que vai te levar para outros níveis existenciais. O reiki vem para você por merecimento, porque você está pronto para esse novo nível de vida com o reiki, permitindo que o reiki entre e realize as maravilhas sutis, existenciais e cocrie uma nova vida com você. Hoje em dia a gente tem escutado falar bastante de cocriação de novas realidades e com o reiki não é diferente, porque se o reiki dissolve pensamentos e sentimentos negativos, traumáticos, problemáticos, difíceis, se o reiki dissolve isso e substitui por pensamentos harmônicos, agradáveis, se o reiki te traz um estado de presença e de conexão com a fonte, se ele te coloca nesse espaço de ser, é óbvio, é natural que o universo traga para você as vivências ali daquilo que você está agora pronto para ser, para comungar com a vida dessa forma. Então, a gente também está falando de cocriação de novas realidades a partir do reiki. Olha, que coisa bonita. Sim. O reiki vai trabalhar em você nesses níveis sutis mais profundos, que são energéticos. Vai dissolver os estados, vamos chamar de doenças, os adoecimentos psíquicos, emocionais da alma? Vamos. Vai dissolver esses sentimentos que acabam que bloqueiam, acabam que dificultam a nossa caminhada evolutiva, né? Vai ter um capítulo que vai falar sobre isso, o reiki. Por que o reiki é lindo? Por que é incrível? Enquanto instrumento que vai permitir que vocês realizem a evolução de vocês nessa vida, dando passos largos. Porque além de dissolver as nuvens, né, vamos chamar assim, emocionais, mentais, psíquicas, além de dissolver os conflitos, o reiki te harmoniza, te traz paz e leveza para que você dê conta dos passos evolutivos necessários, dos atos, dos feitos que você tem que fazer nessa vida. Tá?
Tô falando muitas coisas aqui grandes, importantes. Tô trazendo para vocês um espectro bem largo, o largão do reiki, para vocês entenderem o tamanho, a grandiosidade disso. Eu quero falar para vocês que, olha que interessante, todos nós, nessa encarnação, nessa vida, então, vocês entenderam que a gente traz toda a herança energética traumática de vivências traumáticas de vidas passadas. Vocês entenderam, né? Sim. Essas energias nas camadas das nossas cebolas ficam reverberando nessa vida o tempo todo. Ou seja, as dificuldades que a gente vive no presente conecta, reverbera com esses sentimentos e tudo fica muito mais difícil. Se nós não temos o reiki, as dificuldades, os desafios da vida, os obstáculos da vida, se a gente não tem o reiki, eles ficam muito maiores, porque nós nos perdemos emocionalmente e mentalmente neles. E aí nós nos perdemos e caímos e ficamos deprimidos, frustrados, ou seja, a gente vivencia quedas. E nisso a gente acaba perdendo muito tempo em quedas, queixa, reclamação, depressão, ou seja, a gente sai de um caminho e fica nessa massa energética pessimista, vitimista, passiva, de queda. E concorda que quando a gente cai nesses estados emocionais, espirituais, você concorda que a gente também se conecta com a espiritualidade, com os irmãos espirituais que estão nessa faixa vibracional? Então, quando a gente cai e fica aí fica um mês nisso, ou 2 meses, aí já sai do caminho, já vai para outras coisas e fica perturbado. Se conectando com os irmãos espirituais que estão nisso, ou seja, isso é uma vida sem o reiki. Olha como que a luta evolutiva se torna muito mais difícil e pesada. Entendeu? Agora, com o reiki, com as autoaplicações diárias do reiki, o que você vai viver? O que você vai ter nas suas mãos? E você vai experienciar isso na prática. Você vai ter pensamentos difíceis. Alguma situação difícil acontece na sua vida e na minha. Que difícil. Tudo que é difícil nos desorganiza emocionalmente e mentalmente. Nossa, que difícil. A gente tem tristeza, raiva, dor, frustração, rancor. Tudo, né? E quando isso acontece, a gente se desorganiza mentalmente, emocionalmente, frustra. E aí você aplica o reiki. Então, o reiki vai ser esse caminho natural de você poder permitir que o reiki dissolva essas energias. Então, esses sentimentos de dor, tristeza, frustração, raiva, pessimismo, desânimo, abandono, enfim, vazio. Esses sentimentos, o reiki vai dissolver eles e vai trazer harmonia, centramento, discernimento, amor. O reiki tira, limpa as nuvenzinhas e você sente paz emocional e mental. Então, o reiki vai te reequilibrar energeticamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Vai trazer para você centramento, leveza, harmonia, discernimento. E aí e além de conexão com os mentores espirituais, você recebe conselhos, direcionamentos para a sua vida. Então, essa autoaplicação, ela vai trazer para você limpeza e vai te harmonizar. Aí você sai da autoaplicação, 0 bala, para dar conta de viver aquilo. Não é para dar conta, mas para viver aquilo que tem que ser vivido com harmonia. Ou seja, as relações, você se coloca melhor, você faz melhor, você é mais ativo, proativo. Porque o reiki te harmonizou. Então, eu quero falar com isso, quero que você entenda, que o reiki permitirá que você caminhe sua vida com mais
com menos perda de tempo, com mais linearidade, numa caminhada mais retilínea. Ou seja, deu confusão, você se desestabilizou emocionalmente, energeticamente, aplica o reiki. Se organizou, caminha. Desestabilizou, reiki. Olha isso. A caminhada evolutiva, ela fica mais permissiva. E você está conectado ali com o seu processo de cura, ascensão, esvaziamento do ego. Uau, o reiki vai atuar em tantos níveis. Então, ele vai trazer para você uma melhor vida, vai propiciar que a sua evolução, ela seja mais assertiva e que numa vida, você dê passos largos com o reiki. Porque o reiki vai fazer isso para você. O reiki vai fazer isso por você, para você, com você, vai abrir uma nova vida para você. Eu quis trazer tudo isso, Luciana. Nossa, que tanto de informação. Sim, para que vocês entendam que ajustar expectativas quanto ao reiki, vocês vão estar trabalhando no nível sutil com o reiki. Do sutil ao físico, o reiki não atua na carne. Não podemos ter essa expectativa nem essa promessa. O reiki está tratando a alma e, por consequência, o físico, tá? Eu tô lendo aqui para ver se eu falei tudo o que eu queria. Ah, que bonito. Sim, vou fechar agora com o fechamento aqui. Lembra que eu falei para vocês que antes o processo evolutivo da humanidade, até então, vem sendo da brutalidade da ignorância, através de surras, né? Vamos colocar assim, tá? Porque é um processo inconsciente que nos apreende em teias kármicas, ficamos presos na cebola. Antes se evoluía de uma forma lenta, lentíssima, e a evolução era baseada na inconsciência e na ignorância e na dor. A evolução era baseada na lentidão, na inconsciência e na dor. Isso nos empurrava, era um móvel ali evolutivo. A partir de agora, de hoje, nós estamos prontos a assumir um caminho evolutivo a partir de agora, diferente, a partir da consciência e do amor. Evoluiremos a partir da consciência, despertos e através do amor, não mais através da dor que empurra, não. E essa evolução, ela tende a ser mais rápida, mais assertiva, podemos dar saltos nessa evolução, se nós compreendermos dessa forma e assumirmos esse papel reitor na nossa própria trajetória evolutiva. Bonito, né? Viu? Temos bastante coisas para limpar das vidas passadas. O reiki vai entrar limpando isso, rompendo o espaço-tempo. E você tem um instrumento incrível de cura, libertação, ascensão espiritual e evolução para você, para se tornar um canal da energia reiki para você e para os irmãos. E para o que mais se requeira, tá bom? Uau, essa é uma aula de introdução. E eu vou agora... Eu não sei se eu vou dividir em duas, talvez. Vamos começar a ler a apostila, tá? Vamos lá. Hoje, você está fazendo uma importante escolha para a sua vida. Ser iniciado no reiki é muito mais do que aprender uma nova técnica de imposição de mãos. Na verdade, baseado em tudo que eu expliquei para vocês, é a escolha de um caminho. Estamos trilhando ao longo dos tempos caminhos pelos quais nos deparamos com obstáculos necessários para nossa evolução. O reiki, ele é a escolha.
de um caminho que certamente minimiza obstáculos e proporciona uma visão cada vez mais ampla do mundo energético sutil, facilitando a compreensão dos propósitos universais, contribuindo assim para que a evolução aconteça mais rapidamente. Olha que interessante. Tudo que eu expliquei para vocês está dito aqui, viu? Você hoje está escolhendo uma grande ferramenta que te proporcionará grandes experiências que podem ser ampliadas para que os seus objetivos possam ser alcançados de forma íntegra. Seja muito bem-vindo, reikiano, a esse curso de iniciação no Reiki nível 1, tá? Vamos caminhar, vamos avançar para as informações que tangem esse curso. E é isso. Vamos lá?